In the name of the Lord Jesus. E valente, com as mãos erguidas, unidos seremos, por paz e justiça sempre lutaremos. Anamola, esperança e verdade do povo, és luz e liberdade, justiça, democracia, riqueza partilhada. Nossa bandeira jamais será calada. Anamola, esperança e verdade do povo, és luz e liberdade, justiça, democracia, riqueza partilhada. Nossa bandeira jamais será calada. Uma forte salva de palmas. Bom, vamos seguir com o nosso programa, podendo tomar os nossos assentos. Antes do Informe à Nação, Sua Excelência Presidente do Partido, uma miúda muito talentosa que gostava de mostrar um retrato sobre a realidade da África, no qual ela explica a divisão não é forçada entre os negros e brancos, entre os ricos e os pobres. E ela traz este retrato justamente para poder explicar não só ao Presidente do Povo, mas a todos que nos acompanham a partir desta sala e das diversas plataformas de que a nossa sala dispõe. Quero acreditar que esta apresentação será muito breve e muito útil. Portanto, gostaria de convidar o Presidente para tomar o assento. Vamos convidar Fênix. A menina Base, por favor. Vou pedir 2 elementos do protocolo para nos ajudarem com o cartaz. Ana Mola. Ana Malala. Ana Malala. Ana Malala. Bom dia a todos. Eu sou Base da Tainara Eduardo Samboco. Trago comigo uma obra feita por mim que resume a história da África. Primeiro, temos o continente africano representado por essa mulher. Temos essa mulher que representa o continente africano com uma lágrima no rosto que representa o sofrimento e o desespero. E, ao mesmo tempo, temos essa máscara. Essa máscara é a identidade de África, que foi tirada de si, ou seja, o seu poder, porque sem a coroa não há poder. Então, temos essa mão que representa o branco, que tenta tirar esse poder, essa identidade de África através dessa lâmina, cortando ela. Consideremos essa lâmina como o dólar. Então, o branco nos compra tirando as nossas riquezas através do dólar. E um dos exemplos que ele tira de nós é o diamante. E, ao mesmo tempo, temos alguns líderes, como o presidente Venâncio Mondlane, que tenta trazer essa identidade, esse poder de volta à África, através dessa agulha voltando para si. E temos um mapa que está pintado de preto para representar o luto daqueles que morreram tentando trazer essa identidade e esse poder de volta. E temos o derramamento de sangue daqueles que morreram. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Base. Ontem, quando nos fazíamos nestas rondas pela cidade de Massinga, nós chegamos à casa da Daisy. Eu e o Abdul Nariz podemos confirmar que esta obra é da autoria da menina Base. Antes de mais nada, vamos levantar as nossas mãos para os céus, para glorificar, para honrar, para louvar
aquele que tem todo o poder nos céus, todo o poder na terra e todo o poder embaixo da terra. Aquele que tem poder sobre todos os domínios, sobre os domínios espirituais, sobre todas as forças, sobre todos os governos e sobre todas as autoridades. Uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Ok, então, com Ana Mola. Muito bem, olha, eu vou fazer um resumo deste documento. Nós escrevemos este documento nos últimos 4 ou 5 dias, um documento um pouco longo, tem mais de 70, 80 páginas, mas não vale a pena estar a ler 70 páginas aqui, não é? Mas o documento depois será, penso que até amanhã, vai ser distribuído para toda a gente ver, ler e estudar o documento. O que eu vou tentar fazer aqui alguns apanhados das coisas que depois vêm mais bem desenvolvidas nesse documento. Bom, primeiro o que eu queria aqui partilhar convosco. Este ano, 2025, como toda a gente sabe, é o chamado Jubileu da Independência, não é? 50 anos da independência de Moçambique. Acho que toda a gente sabe disso, não é? E se estamos em 2025 a comemorar os 50 anos de independência, acho que faz todo sentido, antes de nós analisarmos o que foi o ano 2025 em termos políticos, em termos econômicos, em termos sociais, vale a pena analisarmos os 50 anos da independência. Estão de acordo ou não estão? Primeira coisa que eu queria aqui partilhar convosco é que em 50 anos é possível fazer um país se erguer, fazer um país prosperar, mas também é possível fazer um país se enterrar, fazer um país se desgraçar. Vocês estão de acordo ou não estão? Então, 50 anos passaram, o que aconteceu com um país que se chama Moçambique? O dado mais importante para todos nós, e termos uma linguagem que todo mundo vai perceber, é entendermos hoje quantas pessoas em Moçambique, dos cerca de 33 ou 34 milhões, conseguem ter uma vida digna, mínimo. Vida digna mínima o quê? Você acordar, conseguir ter as refeições, conseguir ter água, conseguir ter um teto, conseguir ter acesso à saúde. O que hoje em dia, quando a pessoa não tem estas condições, chama da incidência da pobreza, não é isso? Em 2025, exatamente este ano, em outubro, o Banco Mundial publicou um relatório, curiosamente está em inglês, que é Poverty, Equity and Relief. Mostra que em Moçambique temos 68,2% de pessoas a viver abaixo, não está no limiar, não está no limite, está abaixo do limite da pobreza ou do limiar da pobreza. O que isso quer dizer? São pessoas que vivem uma vida desgraçada, every day, todos os dias. Isso são dados recentes, de menos de 2 meses. Significa, para aqueles que gostam de fazer contas, dos cerca de 34 milhões, às vezes os números variam, né? Dependendo da fonte, dos cerca de 34 milhões, você está a falar de mais ou menos mais do que 22 milhões de moçambicanos que acordam todos os dias, não sabe o que vai comer, não sabe se vai beber e nem sequer tem certeza onde é que vai pôr a sua cabeça
para descansar. Isso é que é, em palavras simples, pobreza. Quando fica doente, não tem mínima condição de pagar uma consulta. Não tem capacidade absolutamente nenhuma de pagar a matrícula para a criança. É isso que está a dizer, estar abaixo do limiar da pobreza. 68% dos moçambicanos está nessa situação. Este é o dado que acho que é mais fácil todo mundo perceber para entendermos o que aconteceu de 1975 até 2025. Este é o primeiro dado. O segundo dado que é importante partilhar aqui convosco: 70% da população moçambicana vive do ouro, vive de transportes, vive de serviços, vive de grandes business. Vive de quê? De quê? A agricultura, não é verdade? A maior parte, 70% da população ativa em Moçambique. 70% da população ativa. População ativa está-se a dizer aqui que alguém que tem acima de 15 anos. 70% da população ativa vive da agricultura. Essa agricultura como é que está hoje em Moçambique? Nós dizemos que somos um país que Deus deu bom sol, deu boa chuva, deu bons terrenos, deu-nos boa terra. Mas vejam lá o que é a agricultura hoje em Moçambique. Se vocês olharem para todos os discursos oficiais e não oficiais, vão perceber que o tema da agricultura já desapareceu dos discursos, não é verdade? Onde está a maior parte da população? Onde tem o rendimento para sobreviver da maior parte da população, hoje já não se fala disso. E um país tão rico como Moçambique, aquilo que chama-se da produtividade agrícola, o que é? É a produção por cada hectare. Se a gente pegar o produto mais consumido, que é o milho, não é? Não é como a Elsa, que ela está na cidade, come arroz, come caviar. Mas os 70% da população moçambicana, o alimento básico é milho. Em Moçambique, a produtividade do milho em Moçambique é de 1 tonelada por hectare. Na África do Sul, vocês vão entender por que estamos dependentes da África do Sul. São 5 toneladas por hectare. Na Ásia, China, são 7 toneladas por hectare. Estados Unidos, 11 toneladas por hectare. E mesmo assim, alguém foi aos Estados Unidos, disse que queria garantir a segurança alimentar dos Estados Unidos. Um país que produz 1 tonelada por hectare, aquele país produz 11 toneladas por hectare. Então, um atrapalhado chegou lá e disse: queremos garantir a segurança alimentar dos Estados Unidos. Bom, estou a dizer isto para a gente entender como é que está o setor da agricultura em Moçambique, não é? Nós temos cerca de 36 milhões de hectares disponíveis para fazer agricultura, terra arável. Ou terra arável. 36 milhões de hectares. Mas só se usa 20%. Temos 3,3 milhões de hectares que podem ser irrigados. Podem ter irrigação. Só usamos 150 mil. Bom, há muito mais números aqui que eu posso partilhar convosco para mostrar o estado da agricultura. A gente hoje em dia fala de fertilizantes, a gente fala de adubos. Só 4% de todos que vivem da agricultura é que usam pesticidas. O resto é só aquilo que Deus vai dar. Se não der, não vive. Então, isto é que é o extrato do investimento que foi feito neste país ao longo de 50 anos. E a agricultura está assim.
Para vocês entenderem porque que o país, até hoje, com tanta terra, tanta água, não consegue produzir para se alimentar a si próprio. E quando a Assembleia da República aprova orçamento para a área da agricultura, todos os anos o orçamento da agricultura está a baixar. Ok? Este aqui é o retrato de que a agricultura foi tornada ao longo de 50 anos. Indústria. Temos aqui muitos jovens que estão aqui, não é verdade? Um setor forte para dar emprego aos jovens é a área da indústria. Ok? A indústria normalmente emprega de forma massiva. Isto é, milhares, emprega muita gente ao mesmo tempo. Moçambique, em 1970, nos anos 70, era o maior produtor da castanha de caju do mundo. Vocês sabiam disso ou não sabiam? Produzia cerca de 200 mil toneladas por ano e processava 200 mil toneladas em 1970. Hoje, 2025, Moçambique só consegue processar 38 mil. E países como Guiné-Bissau, que seria mais ou menos como o distrito da Massinga, já está a produzir mais que Moçambique, Bangladesh e outros paísinhos. Destruímos a indústria de caju, que era uma das maiores fontes de emprego, de rendimento para a população moçambicana. Para não falar de outras coisas também que éramos grandes. Vocês sabiam que Moçambique produzia pneus que eram usados na Fórmula 1? Sabem o que é a Fórmula 1, né? Aquela corrida de carros, né? Usavam-se pneus produzidos em Moçambique, de uma indústria que se chamava-se Mabor. Não é verdade? Faliram a Mabor. Sabiam que em Moçambique nós produzíamos geleiras, não é? Havia uma indústria chamada quê? Zuid. Faliram a Zuid. Nós produzíamos aqui pratos. Hoje, nem prato o país consegue produzir, um prato de vidro para o povo, para o próprio povo moçambicano. Nós fazíamos pratos, copos. Sabiam? Vocês, alguns mais velhos, conhecem essa indústria, a vidreira, não é verdade? Nós montávamos bicicletas aqui em Moçambique. Sabiam disso? Então, esta indústria toda foi escangalhada. Para vocês entenderem a razão por que hoje o desemprego é massivo. Hoje em dia, todos os anos, a taxa de crescimento de Moçambique, taxa de natalidade, é 2,5% ao ano. Significa que todos os anos 400 mil jovens atingem a idade de começar a trabalhar e não têm emprego. Então, começa a somar, por exemplo, nos últimos 10 anos, só 10 anos, 2015 para cá, soma 450 mil, 450 mil, 450 mil, 450 mil, para você entender quantos desempregados foram criados em Moçambique só nos últimos 10 anos. 4 milhões e 500 jovens no desemprego nos últimos 10 anos. Escangalharam toda a indústria. Toda a indústria está escangalhada. Ainda escangalharam a agricultura. Então estão a ver o exército de pessoas que todos os anos entra para o desespero. Jovens com força, com inteligência. Então, este é o cenário que tornaram este país. Não é? E depois outro tipo de serviços. Serviços de saúde. Toda a gente aqui acompanha o que acontece com o setor da saúde, né? O setor da saúde, há 10 anos, do orçamento geral do Estado, tinha cerca de 15% do orçamento geral do Estado. Hoje, já era pouco 15%, hoje está apenas com 8% do orçamento geral do Estado. Então não há investimento nenhum na saúde. Até o Hospital Central de Maputo, que é o maior hospital de referência do país,
comprou-se há pouco tempo uma máquina de radioterapia, qualquer coisa assim. Está de uma em uma semana avariada. Viram o ministro da Saúde que foi para a Beira? Quem é da Beira está aqui? O ministro da Saúde foi para a Beira fazer uma cirurgia, né? Uma operação, né? Viram isso, né? Sabem o que aconteceu naquele dia? As coisas que a gente não vê à frente, andam atrás das câmaras. Foi preciso fazer testes de radioterapia. Sabe o que aconteceu? O ministro da Saúde, antes de operar o doente, mandou o doente ir para um hospital privado fazer os exames para ele, como ministro do país, operar o doente. Estão a perceber isto? Mas o que foi mostrado ao povo que é um bom ministro, é um bonzinho, está ali a operar o doente. Mas os exames para fazer aquela operação foram feitos num hospital privado. Para vocês verem até que nível é que estão a enterrar o próprio setor, o Sistema Nacional de Saúde. Chegamos a esse ponto. E ainda podemos falar ainda mais. O próprio ministro da Saúde, há pouco tempo, envolveu-se numa polêmica. Tem lá uma empresa que prestou serviços à saúde e ganhou 2 milhões de dólares. Vocês sabiam disso? O processo está na Procuradoria. A fazer o quê? A dar braçadas na piscina. Ainda não saiu para fora. Então, este é o nível de saúde que nós temos. Este é o investimento, é aquilo que estão a tornar a nossa saúde aqui. Não é? Então, o que nós temos de fato hoje? Nós temos uma governação basicamente com extrema corrupção, e como se não bastasse da extrema corrupção, péssima governação e um governo extremamente violento. Um governo que se mantém no poder, como toda a gente sabe, a partir de eleições fraudulentas. A partir de 1994, que tivemos as primeiras eleições multipartidárias, que dizem que ocorreram bem, em 1999, todo mundo sabe que o presidente Afonso Dhlakama ganhou aquelas eleições e foi o primeiro teste de roubo verdadeiro que esta máquina fez. E de lá para cá, eles nunca pararam. Um governo que chega ao poder, ou um regime, um partido que chega ao poder a partir de roubo sistemático, não tem capacidade de poder gerir com honestidade. Não é verdade? Então, roubou nas eleições, também vai roubar no governo, vai roubar os recursos públicos. É por isso que estão todos eles envolvidos. Estávamos a falar da agricultura. Estávamos a ouvir aí um anúncio, um comunicado, ou informação à nação, a dizer que tem que se governar pelo exemplo. Não viram isto? Um senhor que foi empurrado pela UIR e pelo Conselho Constitucional. Não viram isto? A dizer que temos que governar pelo exemplo. Estou aqui a dar exemplo de um ministro que está lá, da saúde, que abocanhou 2 milhões de dólares. A coisa está assim. O ministro da agricultura. Estamos a falar aqui há pouco da agricultura. Ainda arranjou um nome muito sofisticado para dar a tal empresa. É Future of Technology of Mozambique. Até deu um nome em inglês para atrapalhar. Tudo aquilo para quê? Para sacar taco do governo. 130 milhões de meticais. Que ele próprio sacou dos bolsos de todos nós. Não foi demitido? Ele próprio, esse cara sem vergonha, entrando numa polêmica dessa, também não se demite. Num país sério, ouvi o presidente da UIRA dizer assim, uma democracia madura como a nossa. Se a nossa democracia fosse madura, alguém sabe que está metido num escândalo público, ele é ministro, ele é o primeiro a pôr o seu cargo à disposição, que é para permitir que a própria justiça possa investigar sem interferência. Mas até hoje está lá, não foi mexido, não foi feito nada com ele. Então,
A começar, aquele informe é uma fatujada. Aquele informe é apenas um jogo de uma propaganda política barata. Ele não traz absolutamente nada para nós, ok? Então, já falamos aqui sobre a saúde, já falamos sobre a questão da agricultura. Vocês sabem que esta questão do funcionário público, ouvimos a dizer que tem que se valorizar o funcionário público, não é? Não viram isso? Valorização do funcionário público. Neste momento, se nós entrarmos para a educação, então, Eli é professor, né? Professor, qual é o problema grave que nós estamos a ter hoje com a educação? Um dos problemas, se é para valorizar os professores, a primeira coisa que tinha que ser feita é exatamente garantir que o professor tenha um meio de sobrevivência, de subsistência, não é verdade? E neste momento, só as dívidas que têm de horas extras com os professores não pagas são 91 milhões de meticais. E esta dívida vai crescendo. E ouvimos a dizer que foi pago, como se fosse um grande alcance. Mas foi pago uma pequenina parcela. A maior parte da dívida continua com os professores. Temos neste momento, vejam só, grande vergonha. Temos esta dívida com os professores de cerca de 91 milhões. Há dívidas com os médicos também. Há dívidas com os profissionais de saúde. Mas para mim a coisa mais triste e mais vergonhosa é dívida com os idosos. Segurança social. As pessoas que contribuíram durante toda a sua vida, reformaram, estão em casa, está-se a dever aos idosos 2,9 bilhões de meticais. Até aquela força local que é usada lá em Cabo Delgado. Já ouviram, né? Depois eu às vezes fico um pouco admirado, porque dizem que eles são naparamas, mas ao mesmo tempo dizem que o Venâncio é o boss dos naparamas. Então estão a ver, até a força local que está em Cabo Delgado estão em dívida com eles. 153 milhões de meticais estão a dever aqueles ali. Então vocês estão a ver a bomba relógio, a bomba que esta gente está a criar. A bomba relógio, quer dizer, um baril de pólvora que estão a colocar sobre o nosso país inteiro. E depois, como se não bastasse, para o outro lado, está a crescer o nível do crime organizado, não é verdade? O crime organizado nunca esteve tão sofisticado como está hoje. Só a indústria dos raptos e sequestros. Vamos falar só este ano, 2025. Só este ano, casos novos, foram 10 casos em menos de 12 meses. A indústria dos sequestros começou em 2011. Até hoje foram mais de 150 empresários locais moçambicanos que foram sequestrados. E destes empresários, absolutamente nenhum deles foi resgatado pela polícia. Todos que foram resgatados, ouvimos alguém dizer que foram resgatados 9. Aqueles que está-se a referir que foram resgatados, foram pagos os sequestradores e depois largaram. Não foi a polícia que os resgatou. Esta indústria dos raptos e dos sequestros, segundo um estudo que eu estive a ler sobre isto, de 2011 até hoje, vocês não estão a imaginar o dinheiro que isso gera. São 450 milhões de dólares que os sequestradores ou os mandantes dos sequestradores ganharam só com os raptos. Vamos ver o que é isto? 450 milhões de dólares ganhos só com a indústria dos sequestros. E sabemos que as forças de defesa e segurança estão envolvidas diretamente na indústria dos raptos e dos sequestros. Então são empresários. Neste momento estamos a falar de cerca de 450 a 600 famílias que abandonaram o país, que produziam neste país. Estão aonde? No Dubai, em Portugal. Estão aonde? Estão em Luxemburgo, estão na Alemanha. Levaram investimentos que deviam ser feitos em Moçambique e estão a fazer fora.
O caso mais engraçado que eu já vi é de uma empresa que chama-se Socimplex, que está exatamente em Maputo, na Avenida 24, estava na 24 de Julho. Esse senhor chama-se Carlos Camordino. Era amigo pessoal de Filipe Jacinto Inhosse. Foi sequestrado. E a família foi pedir ajuda ao amigo dele. O amigo nunca conseguiu lhe ajudar. Até que o senhor teve que pagar. Saiu. Disse que não vale a pena ficar mais em Moçambique. Foi para Portugal, deixou o empregado dele para gerir a empresa. Sequestradores, em menos de 2 meses, descobriram que o chefe não está, deixou alguém para gerir, sequestraram o empregado. Tiveram que fazer novo pagamento, a empresa acabou que fechou. E esse senhor levou cerca de 10 milhões de dólares. Foi investir exatamente em Portugal, num hotel de luxo. Hoje, Portugal já tem mais um ativo no turismo que era para estar onde? Em Moçambique. Hoje está em Portugal. Só para vocês entenderem o que essa indústria de raptos e sequestros está a fazer com esse país. Não é? Mas também temos os esquadrões da morte, não é verdade? Estou a falar do retrato que este governo tornou este país. Temos os esquadrões da morte. Por falar nisso, ainda hoje, há pouco tempo, menos de 20 minutos, estou a receber uma mensagem do nosso coordenador de Mogovolas. Vocês viram que houve uma grande marcha, não é? Em Mogovolas, né? Em Nampula. Uma grande marcha. Foi carregado em casa, supostamente sem mandato, pela polícia. Então, a perseguição continua ao partido Anamola, a perseguição continua à oposição. Hoje, está detido no comando provincial de Nampula, nosso coordenador de Mogovolas. Então, continua a haver perseguição. Estava a ouvir alguém em plena Assembleia da República a dizer que quer se empenhar para a reconciliação nacional e inclusão. Quer dizer, você, por outro lado, está falando de inclusão, reconciliação, e atrás está a sequestrar membros da oposição e, sobretudo, do maior partido que este país já viu, que chama-se Anamola. Não se investe na agricultura, não se investe na saúde, não se investe na educação, não se investe na economia nacional, mas o investimento no crime, raptos, sequestros, drogas, prostituição, até prostituição infantil, tráfico de órgãos. Há um grande investimento nessas áreas, não é verdade? Então, o que nós temos agora é um país que está à deriva. Um país que anda à deriva. Ouvi agora, para vocês também se armarem agora, não se deixem enganar. Dizem que foi anunciado o maior investimento para Moçambique de todos os tempos. Não viram isso? Não ouviram o presidente da UIRA dizer isso? 75 o quê? Bilhões de dólares, não é? Alguns podem ficar um pouco assustados, dizer que, meus amigos, desses 75 bilhões de... Quem tem máquina de calcular aqui? Prepara lá a sua máquina de calcular, quero mandar fazer umas contas agora. 75 bilhões de dólares, né? É o que estão a dizer? Ok. As viagens, agora quero vos pôr aqui só para vocês fazerem umas continhas, né? Deixa lá. Vocês sabem qual é que é a estrutura do governo atual de Moçambique? Ainda bem. Fiz aqui umas contas. O governo de Moçambique tem só de Secretaria de Estado 5. Conselheiros tem 6. Assessores tem 8. Ministros tem 19. Então tem 38 pessoas que trabalham com o presidente da UIR. E as 27 viagens que ele falou para o estrangeiro, sabe quanto é que custou ao todo?
Faz as contas. Foram 450 milhões de meticais. Ontem o nosso gabinete de estudo estratégico estava a fazer contas. Eles nunca mostraram essas contas, mas nós descobrimos. São 450 milhões de meticais que eles gastaram a fazer aquelas viagens. Quanto é que dá isso aí, em dólares? Bom, se já fez, já fez. Se não fez, não fez. Ok. 7 milhões de dólares. Dizem que é 75 bilhões de dólares, né? Vocês perceberam bem o que são 75 bilhões? É um investimento que existe. É uma promessa de investimento, não é verdade? O governo do Catar prometeu 20 bilhões. Prometeu. Deu dinheiro a Moçambique? Não deu. A Itália prometeu 100 milhões. Portugal prometeu 500 milhões e tantos outros. E foram juntando tudo aquilo. Estados Unidos também prometeu apoio para a saúde, para 1,5, 1,7. Juntaram tudo aquilo e dizem que o pacote de investimento que vai entrar em Moçambique são 75 bis. Até este momento, desde que essas promessas começaram, não entrou um único dólar em Moçambique. São promessas. Se você for a comparar os gastos da viagem, que dá esses 7 milhões de dólares, não é isso? E a entrada de dinheiro em dólares para a economia foi zero. Mas já gastamos 7 milhões de dólares só em viagens. E vou dizer mais. Escrevam o que estou a dizer aqui. Escrevam o que estou a dizer aqui. Aquelas promessas só são promessas. Não vai entrar dinheiro em Moçambique por uma razão muito simples. Para que haja investimento em Moçambique, que são estudantes de economia, aproveitem aqui também tomar notas disto. Só vai entrar dinheiro em Moçambique quando for firmado um acordo entre o governo de Moçambique e o FMI. Ninguém vai meter dinheiro em Moçambique sem luz verde do FMI. Estão a perceber isto? O FMI não vai permitir que volte a acontecer o que aconteceu com as dívidas ocultas. Daqueles 2 bis que o FMI não soube. Agora, para se fazer qualquer investimento de vulto, o FMI tem que dar um ok. Montanhas iranianas explodem em chamas após ataques de grande escala. Complexos subterrâneos de mísseis ficam presos dentro das montanhas. O escudo estratégico de Teherã virou uma armadilha inesperada. A operação, chamada Epic Fury, tornou-se uma das maiores demonstrações de poder da aviação estratégica dos Estados Unidos da América nas últimas décadas. O foco principal foi a rede subterrânea de complexos de mísseis do Irã, instalações fortificadas escavadas nas montanhas para armazenar mísseis balísticos, munições e centros de comando. Esses complexos foram construídos ao longo de muitos anos e eram considerados um dos pilares da doutrina militar iraniana. A ideia era simples: garantir capacidade de retaliação, mesmo no cenário de uma guerra em larga escala. Os principais alvos estavam nas regiões montanhosas próximas à cidade de Khorramabad, na província de Lorestan, e também no Azerbaijão Oriental. Ali funcionavam alguns dos maiores complexos subterrâneos de mísseis do país. Um deles, conhecido como base Iman Ali, era praticamente uma cidade escondida dentro da montanha. Túneis com extensão entre 36 e 50 quilômetros abrigavam posições de lançamento, depósitos de armas e infraestrutura para manutenção de mísseis balísticos. Entre eles estavam os mísseis da família Shahab-3, considerados parte central do sistema de dissuasão regional. Essas instalações eram resultado de uma estratégia construída ao longo de décadas. O Irã apostava que túneis profundos escavados em rochas maciças seriam capazes de proteger os arsenais contra ataques aéreos. As montanhas funcionariam como um escudo natural. Engenheiros abriram quilômetros de corredores dentro das rochas, criando verdadeiras cidades subterrâneas com centros de comando, depósitos de combustível, sistemas de ventilação, usinas elétricas e elevadores, que conectavam vários níveis da base. A Operação Epic Fury foi planejada justamente para quebrar essa lógica. Antes da fase principal, forças americanas iniciaram uma ofensiva para neutralizar o sistema de defesa aérea iraniano. Fontes indicam que ataques cibernéticos e guerra eletrônica tiveram um papel decisivo.
radares de alerta antecipado foram desativados ou confundidos. Sistemas de monitoramento deixaram de detectar ameaças e as unidades de defesa aérea perderam a capacidade de compreender o que acontecia no espaço aéreo. Esse momento abriu uma janela crítica. Durante um curto período, o espaço aéreo ficou praticamente desprotegido. Foi então que começou a fase ativa da operação. Bombardeiros furtivos penetraram no território iraniano para atingir os alvos mais protegidos. Eles utilizaram bombas antibunker GBU-57, com cerca de 30 mil libras. Essas armas foram projetadas para destruir estruturas profundamente enterradas e conseguem atravessar dezenas de metros de concreto e rocha. Os ataques focaram nos pontos vitais da infraestrutura subterrânea. Entradas de túneis, estruturas de sustentação e nós internos das montanhas foram atingidos primeiro. Quando as bombas penetravam profundamente no maciço rochoso, criavam ondas de choque que se propagavam pelos corredores subterrâneos, gerando fissuras e colapsos estruturais. Após essa primeira etapa, outros tipos de aeronaves estratégicas entraram em ação. Bombardeiros supersônicos atacaram sistemas móveis de defesa aérea para garantir segurança às fases seguintes. Em seguida, chegaram os bombardeiros pesados B-52 Stratofortress, um dos pilares da aviação estratégica americana. Eles passaram a destruir sistematicamente a infraestrutura localizada na superfície. Entre os alvos estavam eixos de ventilação, antenas de comunicação, linhas elétricas e edifícios de suporte técnico. Sem energia e sem ventilação, os túneis profundos rapidamente se tornam ambientes impossíveis de manter ocupados por longos períodos. Ao mesmo tempo, ataques diretos atingiram entradas dos túneis. Diversos acessos principais foram destruídos ou soterrados. Enormes blocos de rocha fecharam saídas, isolando partes inteiras dos complexos. Dentro dos túneis, começaram explosões em cadeia nos depósitos de munição. Quando mísseis e armas detonaram, flashes de fogo iluminaram o interior das montanhas. Satélites registraram um aumento brusco de temperatura nas áreas atingidas. Da órbita, sensores detectaram grandes anomalias térmicas. Colunas de fogo escapavam das montanhas quando explosões internas encontravam saída para a superfície. Esse momento tornou-se um dos episódios mais dramáticos de toda a operação. O complexo próximo a Khorramabad sofreu um dos golpes mais pesados. Considerado o maior depósito de mísseis do país, ele teve grande parte de sua infraestrutura destruída. Muitos túneis colapsaram e entradas ficaram bloqueadas. No Azerbaijão Oriental também havia outro grande complexo subterrâneo com cerca de 100 quilômetros de túneis. Esse local era visto como peça importante da capacidade iraniana de retaliação. Ele já havia sido danificado em operações anteriores, mas havia sido reconstruído. Desta vez, os ataques buscaram destruir a infraestrutura de forma definitiva. Entradas e estruturas de sustentação foram alvo de bombardeios intensos. Mesmo que alguns mísseis tenham permanecido intactos dentro dos túneis, a destruição de ventilação, energia e elevadores praticamente impede seu uso. Relatórios de inteligência indicam que unidades do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica poderiam estar presentes dentro desses complexos. Após o colapso das entradas, parte desses militares teria ficado isolada nas profundezas das montanhas, sem acesso à superfície ou a sistemas de apoio. Enquanto os ataques aconteciam, aeronaves de reconhecimento e drones mantinham vigilância constante sobre a região. Qualquer tentativa de limpar os acessos ou reconstruir estruturas poderia ser detectada e imediatamente atingida novamente. Bases aliadas também tiveram papel importante. Bombardeiros B-52 foram deslocados para a base aérea britânica de Fairford, reduzindo a distância até a área de operações e aumentando o ritmo das missões. Autoridades militares destacaram ainda o fator econômico. Após garantir superioridade aérea, o uso dos B-52 tornou-se uma solução eficiente para ataques prolongados contra alvos de superfície. Analistas observam que Epic Fury reuniu vários elementos da guerra moderna: ciberataques, guerra eletrônica, aeronaves furtivas e armamentos de alta precisão. Essa combinação permitiu atingir uma rede que durante anos foi considerada quase invulnerável. Os chamados cidades de mísseis eram o coração da estratégia de dissuasão iraniana. Teherã acreditava que esses complexos garantiriam capacidade de resposta mesmo após ataques devastadores contra a infraestrutura de superfície. Os eventos recentes mostram que até estruturas profundamente protegidas podem ser vulneráveis. Segundo dados divulgados pelos militares americanos, centenas de alvos foram atingidos nos primeiros dias da operação. Depósitos de mísseis e sistemas de drones foram destruídos. Depois do início dos ataques, o número de lançamentos de mísseis balísticos e drones ofensivos caiu significativamente.
As consequências podem afetar todo o equilíbrio regional. Forças aliadas ao Irã, que dependiam dessas redes de armamento, podem enfrentar dificuldades logísticas. Isso pode alterar o balanço estratégico no Oriente Médio. Além disso, a destruição dessa infraestrutura levanta dúvidas sobre a eficácia da antiga doutrina militar iraniana. Décadas de investimento em túneis e bases subterrâneas agora estão sob questionamento. Para muitos observadores, Epic Fury marca uma mudança no caráter das guerras modernas. Superioridade tecnológica, inteligência precisa e coordenação entre diferentes forças podem destruir até os sistemas mais protegidos. As montanhas que durante anos foram vistas como escudo natural já não garantem segurança absoluta. Obrigado por continuarem com NXT News. Nós seguimos em frente. Agradecimento especial por assistir até o final. Obrigado pela sua confiança. Aguardo comentários detalhados, curtidas e compartilhamentos. Isso é importante para que nossa comunidade cresça. Por hoje é só. Até breve e boas notícias.